O branco na hora da prova é o antigo vilão dos concursos. Esse bloqueio representa uma incapacidade temporária de acessarmos uma informação que nós já aprendemos. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Esse episódio vai te ajudar a entender como isso ocorre, como fazer para evitar este bloqueio e o que fazer em caso de esquecimento repentino na hora da prova. Apesar de ser uma falha repentina relacionada à memória, o branco na hora da prova não significa necessariamente que existe uma falha no seu processo de memorização. Aliás, no episódio anterior do nosso podcast, você já aprendeu a não esquecer tudo o que você estudou. Portanto, se você perdeu esse conteúdo muito especial, volte e ouça logo após terminar por aqui. O branco tem relação maior com um bloqueio temporário no acesso a uma informação que você sabe que já massificou em sua mente, porém este conhecimento está inacessível por algum motivo. Então, nesse episódio, nós preparamos um guia exclusivo para você evitar esse verdadeiro massacre informacional e logo na hora em que você mais precisa, a hora da sua prova. Nesse episódio, também vou comentar sobre a Max Milhas, para você que deseja realizar provas em outros estados ou apenas viajar de forma inteligente e com um menor custo. Eu sou o Pablo Amorim, sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o Mestre em Concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Esses episódios de bloqueio geralmente acontecem em situações que envolvam um certo nível de estresse. Isso tem efeito direto em diversas funções do corpo, mas o que nos interessa hoje é a questão do prejuízo na memória. Infelizmente, essa dificuldade em se lembrar de algo importante é até natural quando nós estamos em uma situação de estresse. Os efeitos colaterais passam da esfera da memória, podendo ocorrer um vasto repertório de alterações fisiológicas e cognitivas, além de taquicardia, boca seca e até mesmo sudorese. Por isso é importante entender a origem do branco. De uma forma resumida, esse quadro representa uma forma de proteção do nosso organismo em caso de situações de grande pressão, justamente para combater as sensações desagradáveis ao nosso organismo. Basicamente, temos algumas alterações no quadro hormonal do nosso corpo. Porém, não é foco aqui nesse episódio entrar a fundo em questões biológicas, mas eu preciso que você tenha uma ideia do que ocorre nessas situações. O que acontece é que essa alteração hormonal também bloqueia o correto funcionamento da nossa memória. Então, quando você está diante de uma prova que representa a porta de entrada no cargo dos seus sonhos, com a concorrência ao seu lado e todo o ambiente de disputa, temos os ingredientes perfeitos para ocorrer o branco na hora da prova. Infelizmente, a reação da maioria dos estudantes nessa hora é querer terminar logo a prova e sair da sala o mais rápido possível. E aí, quando nós saímos do ambiente que causou o episódio de apagão na memória e damos aquela respirada, é normal se lembrar de tudo meio que em um passe de mágica. Então continue comigo até o final desse episódio, pois nós vamos abordar uma série de ações práticas para que você não passe por isso no dia da sua prova. Ansiedade tem relação direta com o branco na hora da prova. A tendência é que quanto mais ansiedade, maior a possibilidade de ocorrer um episódio de esquecimento súbito. Além disso, existem outras condições que aumentam a possibilidade de ocorrer o bloqueio, até porque favorecem os episódios de estresse, como dormir pouco e excesso de cafeína, por exemplo. Em episódios anteriores do nosso podcast, Um Mestre em Concursos, você já aprendeu que sua vida deve estar em equilíbrio para que você tenha a tranquilidade necessária e a questão da saúde faz parte desse conjunto. E talvez o sono seja uma das mais graves, justamente pelo fato de criarmos um ciclo problemático, pois nós combinamos a privação do sono com o aumento do consumo de alimento que possuem cafeína em sua composição. Além de ser extremamente prejudicial à saúde, essa prática atrapalha o processo de memória de longo prazo, e a consequência disso é justamente a sensação de não estar aprendendo como deveria, criando o sentimento de ansiedade e frustração. Para evitar que ocorra um episódio de branco na hora da prova, o primeiro passo é a prevenção.
E ela começa com uma mudança de postura e da sua própria visão sobre o real significado do concurso para você. Apesar de existir uma visão distorcida de que concurso público é um verdadeiro bicho de 7 cabeças, capaz de tirar a sua tranquilidade e roubar o seu sono à noite, eu quero te convidar a enxergar esse quadro de uma forma diferente. A rotina de estudos faz parte de um processo. A sua condição de estudante faz parte da sua vida e deve ser vista com naturalidade. Assim como você precisa se alimentar, ir ao banheiro, dormir, você também precisa estudar. O concurso é a porta de entrada para que você ingresse no cargo que você deseja. Então você precisa mudar a sua perspectiva sobre isso. O ideal é que você aprenda a gostar de estudar e a ter satisfação com isso. Da mesma forma que você fica feliz ao comer um delicioso churrasco, tomar uma cerveja gelada, realizar uma viagem ou simplesmente assistir a um bom filme. Ao quebrar esse paradigma, você começa a programar a sua mente para ver o dia da sua prova como um momento chave, o auge de tudo, como o final do seu filme favorito, o corte daquela carne perfeita no churrasco ou aquela garrafa de cerveja canela de pedreiro de tão gelada. O efeito disso na prática é um rendimento maior na hora da prova. Mas não são somente pensamentos felizes que vão fazer a diferença. Eu separei 3 elementos importantes que você deve atentar durante o seu período de preparação. O primeiro desses elementos é o estresse. Por mais que você siga todas essas minhas recomendações à risca, a pressão ainda vai existir, mesmo que seja em um menor grau. Afinal, nós temos que atingir um bom resultado na prova. Tem a expectativa da família, tem as demais pessoas que acompanham essa fase da sua vida. De certa forma, nós queremos apresentar um bom resultado. E quanto mais próximo da data da prova, maior tende a ser o nível de estresse. Por isso é importante evitar situações de estresse na sua rotina, eliminando as situações de pressão. A prática de atividades físicas ajuda muito. Além disso, tire uns momentos para ir a um lugar tranquilo e simplesmente reflita. Desligue-se do mundo por alguns minutos e pense em tudo que você pode conquistar com a sua aprovação. O segundo elemento que nós vamos falar agora é o sono. E agora eu quero te fazer um pedido pessoal. Eu já vi vários casos de alunos e até mesmo companheiros de estudo que passaram noites em claro às vésperas da prova estudando, no desespero de tentar revisar toda a matéria em um curto período de tempo. Além de não ser nada produtivo, você precisa ser consciente. Você não descobriu que faria o concurso no dia anterior à prova. Você teve no mínimo 6 meses desde a autorização do concurso, passando pela publicação do edital e chegando ao dia da prova, tempo suficiente para estudar com antecedência. Lembre-se de que a privação do sono nos leva a um ciclo prejudicial aos nossos estudos. As horas adequadas de sono são fundamentais para melhorar a nossa capacidade de memorização e ter mais tranquilidade para estudar. Se você passar a noite em claro estudando para uma prova pesada, como normalmente são as provas de concurso, pela manhã o seu cérebro terá um nível elevado de toxinas prejudiciais ao seu funcionamento normal. Essa condição tende a impedir as conexões neurais, levando ao indesejado branco na hora da prova. Portanto, o ideal é ser consciente e estudar com antecedência, justamente para não existir a necessidade de resolver tudo na noite anterior à prova. Terceiro elemento, o ambiente de prova. Estudar em casa tende a ser favorável. Afinal, estamos em nossa zona de conforto, com todos os recursos à nossa disposição. Quando chegamos ao local de prova, normalmente são colégios ou universidades, sentimos o peso do ambiente de concorrência. Nós temos os fiscais de prova nos cobrando horário, o medo de preencher o cartão resposta errado, ou até mesmo esquecer algum documento ou qualquer outra condição que possa te eliminar do concurso. Para evitar esse choque, principalmente se você nunca fez nenhuma prova de concurso, você precisa se acostumar a essa condição ou se aproximar ao máximo disso. E o melhor a fazer é treinar, simulando essa condição de prova. Portanto, nos meses que antecedem a prova, passe a fazer simulados. Existem cursinhos que abrem turmas de simulado, e elas são uma oportunidade bem interessante para você resolver provas parecidas com a que você vai fazer, com tempo controlado em sala de aula com mais pessoas. E aí, quando chegar o dia da prova, você já vai estar naturalizado com essa condição e não sentirá o choque de realidade. Agora vamos falar sobre a Max Milhas. Max Milhas é uma plataforma de busca e compra de passagens aéreas que te permite encontrar os melhores preços
e ainda descontos exclusivos. Lá você tem acesso a combinações inteligentes de tarifa, por exemplo, ida e volta podem ser cobradas em companhias diferentes, deixando sua viagem mais econômica. E uma coisa que todo mundo pergunta: precisa ter milhas para comprar? Claro que não, você não precisa ter milhas para comprar. É muito simples e fácil, você pesquisa e compra normalmente a sua passagem, pagando por cartão de crédito ou transferência bancária. Depois recebe os dados da sua passagem por e-mail, SMS ou pode consultar os dados da sua compra pelo aplicativo ou site da Max Milhas. É muito prático. Para você que está ouvindo esse podcast, aqui vai um desconto para a compra de suas passagens até o dia 31 de julho. Utilize o cupom Dicas Curtas, tudo maiúsculo, e deixe seu voo ainda mais econômico. Então acesse dicascurtas.com.br/maxmilhas e utilize este cupom em suas compras. As informações para acesso a esse desconto estarão na descrição desse episódio. Como eu disse no início do episódio, na maioria das vezes, esse esquecimento súbito aparece em situações de estresse ou de grande ansiedade. Sejamos honestos. A expectativa por uma alta nota no certame, todo o ambiente de prova com fiscais e concorrentes, torna-se um ambiente ideal para um episódio de branco. Porém, apesar de todo o clima desfavorável, normalmente o branco cessa e a informação desejada vem à tona em poucos minutos após cessado o estado de descontrole emocional. Se for o seu caso, tenha consciência de que a informação ainda está no seu cérebro, porém bloqueada. Nesse momento, o ideal é não entrar em pânico. Se o esquecimento ocorrer em uma determinada questão, simplesmente pule e vá para a próxima, retornando a esta questão em um momento posterior. Mas se a situação persistir, tente levantar-se, vá ao banheiro, lave o rosto, apenas para dar uma pequena caminhada e sair do ambiente de pressão. A tendência é que quanto mais você insistir em se lembrar meio que na força bruta, maior será a sua frustração e isso poderá te prejudicar em outras questões. Em último caso, experimente simplesmente fechar os olhos e respirar fundo. Imagine-se finalizando a sua prova por completo e tente reproduzir o sentimento de felicidade e dever cumprido caso isso se concretizasse. Nosso cérebro possui um ponto falho. Segundo o ramo da neurociência, ele não consegue diferenciar fantasia de realidade. Em outras palavras, nós somos capazes de enganá-lo reproduzindo mentalmente situações que funcionem como memórias positivas. Essa estratégia serve para burlar o seu cérebro, para que ele passe a acreditar que o momento de estresse já passou e que ele pode voltar às suas funções normalmente. Alguns casos que tiveram desfecho positivo já chegaram ao meu conhecimento. Eu posso afirmar sim que vale a pena usar essa estratégia. Mesmo que você não acredite, se acontecer com você um episódio de branco na hora da sua prova, siga essas recomendações. Obviamente você deve agir com rapidez, uma vez que o tempo de prova vai continuar a passar. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora, você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.